Só dar uma pegadinha aqui, só para poder esclarecer um negócio. Bom, o Solon, na verdade, ele ouviu desses sacerdotes de Sais, eles disseram que essa esfinge que já existia há mais de 30 mil anos na história. Então, para você ver como que enquanto o homem estiver vasculhando as entranhas da Terra, estará descobrindo realmente novas civilizações. Foi em Nínive que eles encontraram lá as tabuletas sumerianas? Justamente isso. Só para aproveitando que o Edneu falou ali referente ao que o professor ele é obrigado a ensinar, na verdade a palavra é exatamente essa, né? Ele é obrigado a seguir um currículo, né, uma grade curricular de ensino. E essa grade curricular de ensino ela é instituída por lei, né? Então existe uma lei do Ministério da Educação que prevê uma série de conteúdos, né? E é em cima daqueles conteúdos, por exemplo, que o livro didático é produzido, né? Existem vários autores ao longo aí Brasil afora que escrevem esses livros, né? Baseado nessas diretrizes. Então, aí cada estado, cada município, né? É livre para, por exemplo, utilizar esse ou aquele material, mas tudo dentro do que é permitido, né? Então, você não pode poder até pode, assim, mas você vai estar desrespeitando, né? Você né, ministrar uma aula, uma exposição, como a gente está fazendo aqui, né? Isso no âmbito escolar não é recomendado, né? Até você faz um juramento quando você se forma, etc, etc. Mas aqui, como a gente está num ambiente mais livre, né? Então a gente tem essa liberdade para ir além daquilo, né? Que é o âmbito da instituição, né? Mas assim, não é também uma coisa tão negativa assim, né? Colocando no seguinte sentido, porque na verdade o jovem ele não tem tempo, né? Ele não tem o tempo o tempo que ele tem ali é muito curto para ele se formar, né? Para ele agregar conhecimento dentro daquilo que é o necessário, né? O jovem ele precisa mais no Brasil, ele precisa focar hoje é feito assim, né? No mercado de trabalho, né? Então, você dificilmente vai colocar um assunto muito elevado, um assunto muito complexo à disposição desse jovem, né? Principalmente ali nas séries iniciais. Lógico, você pode colocar isso de uma outra forma, uma forma lúdica, né? Você pode tentar promover um teatro, e assim, tem várias formas de você abordar tais conteúdos. Mas, por exemplo, na hora que você vai realizar uma avaliação, essa avaliação tem que ser baseada dentro do que é, né, predisposto em lei, né? Então, essa é a limitação que existe, por exemplo, para você não falar de Atlântida, ou falar muito superficialmente, não falar de extraterrestre, ou falar muito superficialmente, ou de você negar determinados assuntos. Por exemplo, um assunto que é muito interessante e que poucas pessoas colocam para os alunos é o próprio descobrimento do Brasil, né? A gente sabe que o descobrimento do Brasil ele é uma novela, é uma teia, né? Muito emaranhada de assuntos ali e que vai longe, né? Então, e o aluno acaba arranhando apenas a camada mais superficial desse tema, dentre outros, né? Que a gente não vai abordar aqui, né? Que o foco aqui é falar um pouco sobre a Atlântida, né? E mostrar o quanto esse assunto ele é bastante sério, né? Bastante, na verdade, e complexo, né? Porque você veja aí, né, que vamos colocar aqui popularmente desde o Platão, né? Mas esse assunto ele sempre esteve, de alguma forma, nesses meios mais, vamos colocar assim, mais sigilosos, né, Edneu, mais secretos, por vários fatores, né? Como a gente já citou, até mesmo para preservar o conhecimento, né? Eu fico pensando o que vai acontecer daqui para frente, né? O resgate de coisas que ficaram lá atrás e que hoje, novamente, a gente está tendo muitas pessoas, eu sei disso, principalmente o pessoal que dá aula em universidade, né? Eu não vou reportar aqui porque, né, não tenho nenhum direito de julgar, mas que realmente é obrigado a obedecer determinadas cartilhas que eu acredito que hoje a sociedade
não é mais ingênua. Não é mais ingênua. A pessoa sabe pensar. Então tem pessoas que nem eu, você, como tantos outros, que raciocinam em relação a isso, né? Então realmente a nossa história, ela precisa realmente ser recontada, reescrita, porque muita coisa ficou para trás. E o que eles vão fazer? Vão continuar escondendo essa cidade que descobriram no fundo do mar, aqueles artefatos que já descobriram em várias partes do mundo, aquelas estátuas dos Olmecas lá no México, naquela região, as coisas relativas aqui aos Incas, aos Aztecas aqui na América, as coisas que levanta aqui a Anabel Sampaio, né, sobre a possível Eldorado aqui no Amazonas, né? Existe até, parece que um corpo eu acho que é inglês, se eu não me engano, que estão vasculhando e rastreando através de drone a selva amazônica na busca de algumas civilizações. Está sabendo disso? Tem até um nome aí, está sabendo? Entendeu? Então, tal negócio, aquelas pessoas, como você falou, gastam-se muito dinheiro para ir atrás das pesquisas, buscar a verdade, e ela está sendo ocultada, por outro lado, pela academia. Então, isso é muito triste a gente ver onde fica o desenvolvimento, a cultura em tudo isso. Eu fico pensando nisso, porque eu vejo tantas coisas importantes que eu vejo que são escondidas dos jovens hoje, né? Então, os jovens, eles vão aprender a pensar assim, ó, né? Tem aí praticamente um cabresto, né? Tá, enquanto carrega aqui. Mas isso que você falou, né, sobre a localização do continente, né? Então, existem vários locais do mundo aí, né? E isso que a gente nem quer, na verdade, a gente nem quer citar a questão da Lemúria e de Mu, né? Que daí sim a gente fica aqui, acho que a noite inteira falando, né? Mas... Então, para um pouquinho, gente. Tá. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais desses assuntos, eu deixei aqui embaixo 3 links, tá? Que vai falar legalzinho isso aí que nós estamos falando aqui, tá? Vocês podem dar uma olhadinha e esperar, aguardar o ano que vem para a gente falar um pouquinho mais a respeito. Continua aí, ô Solano. Então, aí isso que a gente não vai nem entrar aqui na questão da Lemúria, né, sim, da de Mu, porque aí sim a gente vai estender isso só. Tá aqui. Vamos ver o que você tem para mostrar para a gente. Pega aí. Então essa, né, é a representação clássica aí do continente, né, descrita por Platão. E então você percebe que era uma cidade planejada, né, ou um continente planejado, né, que você tem ali uma forma de anéis, né, que essa é a descrição clássica, né, e essa região aí que o Platão cita, ela ficava, né, melhor dizendo, além das colunas de Hércules, né, que é ali onde você tem hoje a Espanha, né, Portugal e o norte da África. Então as colunas de Hércules era, na verdade, a região em que no mito de Hércules, né, ele foi até ali, né, então era considerado as colunas de Hércules a região em que aquele herói mitológico foi, né, cumprir um dos seus muitos trabalhos, né. Então era considerado o fim do mundo, né, na época dos gregos. Então aqui uma representação aí do mapa mundi, né, em que você tem aqui a suposta localização, né. A gente tem que falar suposta, porque por mais que a ciência hoje seja evoluída e dispõe de muitos recursos ainda, dentro, né, daquilo que a gente estava falando da academia tradicional, não existe nenhum indicativo de que tenha existido de fato, mas, né, como a gente está citando outras fontes e outros relatos, né, tem aí esse indicativo. Então aqui fica a dorsal mesoatlântica, né, que é o caminho entre Portugal, né, e o continente americano, né. Aqui então nós temos aqui a Península Ibérica, né, e aqui os Estados Unidos, e no meio deles fica a dorsal mesoatlântica, que é uma falha geológica, né, que é bem visível aí, inclusive do espaço, né. Aqui é uma imagem do Google Earth que mostra bem aqui ao centro essa falha geológica, né. E segundo
né, baseado no relato do Platão, baseado em achados não exatamente naquele ponto do oceano, mas principalmente aqui na Península Ibérica. Aqui nós temos a Itália, não sei se você consegue ver o formato de bota aqui da Itália, ó, e a Grécia logo mais ao leste, né? Nós teríamos aí então cidades que na antiguidade provavelmente foram de alguma forma influenciadas por essa civilização ancestral, né? Então aqui um close dessa falha, né? Aqui existem os Açores, né? Inclusive é aqui onde está aquele vulcão ativo, né? Que está lá expelindo lava e criando mais território. É nessa região aqui que hoje pertence a Portugal, né? É uma região administrativa de Portugal, né? Aqui ainda mais próximo, né? E dá para ver muito bem aqui essa falha, né? Então nós temos aqui a continuidade da falha do Oceano Atlântico, né? E a gente percebe que pelo relevo aqui do oceano, essa região mais clara possivelmente seja, né, a mais alta, né, em relação ao fundo do oceano. E provavelmente essas ilhas que hoje existem ali, antes da última era glacial, né, em que o oceano ele era muito mais baixo, né, algumas dezenas ou até mesmo centenas de metros mais raso do que é hoje, né, e a gente sabe que o planeta Terra ele não é exatamente uma esfera perfeita, né, ele chama, dentro da geografia, da geologia, ele tem uma forma que chama-se geóide, né, que é uma esfera levemente deformada. Então, conforme essa água que está no oceano, ela fica concentrada nas calotas polares, né? Então, quando você tem um período de glaciação, em que você tem mais gelo no planeta, o oceano tende a ficar mais raso, né? E como o planeta tem esse formato de esfera não perfeita, né? Uma esfera irregular, algumas regiões acabam aparecendo ainda mais do que outras, né? E possivelmente seria, se a gente fosse conjecturar aqui em relação à Atlântida, a possibilidade dessa região do oceano ela ficar ainda mais elevada, né, possibilitando a existência de uma ilha. Então aqui uma outra representação, né, Edneu? Isso aqui vai longe, tá? Eu só estou ilustrando aqui para o pessoal ter uma ideia melhor, né, mais visual do que a gente está falando. Aqui você vai ver que, ó, já começam aqui as representações artísticas, né? Só lembrando Sim. aqui, até para o pessoal que tá ouvindo e está assistindo, que tudo que está aqui eu coloquei a referência lá no final da apresentação, tá? Então todas essas fotos e essas informações ou eu tirei de livro, né? Ou eu tirei de algum site e que só pede para deixar lá a referência para poder usar a imagem, né? Então não tem problema aí com direitos autorais.